Fim da sequência de vitórias com um empatezinho bem do amargo contra o Bragantino, mas o campeonato ainda não acabou, meus amigos. Bora analisar tudo no vídeo de hoje. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo. Bora falar de Bragantino 0, Palmeiras 0, um jogo que traz um fato principal, e é bom eu já falar isso desde o começo, independente de qualquer coisa que será analisada aqui no vídeo, é fato que o resultado foi ruim. Era jogo pra você somar 3 pontos, o resultado, o empate, mesmo fora de casa não é bom. Semana passada eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a dificuldade dos últimos 10 jogos aqui do Palmeiras no Brasileirão, e esse era um jogo de sinal verde, né, que eu coloquei, ou seja, um jogo acessível pra vencer. Então sim, isso é fato, foi um resultado ruim, mas dito isso, bora analisar o que aconteceu no jogo, a atuação do Palmeiras, o que esse resultado significa pro campeonato, porque já spoiler, o campeonato não acabou, então vamos sim falar sobre tudo isso. Só antes eu preciso muito agradecer vocês, preciso tomar 20 segundos da sua atenção só para agradecer, porque recentemente batemos 80 mil inscritos aqui no canal e eu fico muito feliz de saber que tem tanta gente que topou essa ideia maluca, essa ideia meio impopular de tentar falar sobre o Palmeiras com mais racionalidade, com mais profundidade, né, de falar de fato sobre o jogo, sobre o que acontece dentro das quatro linhas. Então eu fico muito feliz que tanta gente nova tá chegando aqui no canal e tem tanta gente nova pra chegar ainda. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se que a próxima meta é 100 mil inscritos aqui no canal pra eu colocar a plaquinha no meu cenário aqui, mas fico muito feliz e agradeço muito o feedback sempre muito bacana de todos vocês. Mas sem mais delongas, vamos analisar esse negócio, porque o Abel mandou a campo o mesmo time do último jogo ali, basicamente, né, com o Estevão voltando a ser relacionado, mas ainda com uma minutagem contada, né, teve que entrar no segundo tempo, então foi o mesmo time que venceu o Atlético Mineiro, foi a mesma base que conseguiu 6 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, mas claramente em uma tarde que as coisas não funcionaram. E isso vale pro coletivo e pro individual também, tá? Coletivamente, partindo do ponto de vista ofensivo do ataque, não foi um Palmeiras que conseguiu trocar passes e manipular a defesa do adversário com a facilidade que teve em outros momentos, com a facilidade que teve em outros jogos. O Palmeiras encontrou um Bragantino mais retraído, o que não é comum. Geralmente a gente vê o Bragantino subindo mais a marcação, gostando de pressionar alto, marcando a saída de bola. Nesse jogo foi um Bragantino mais retraído e um Palmeiras com poucos jogadores de verticalidade, de ataque ao espaço, de 1 contra 1, pouca gente do Palmeiras para desafiar mais a linha do Bragantino. Então, com isso foi um Palmeiras de um volume ofensivo muito baixo, coletivamente falando. Também, individualmente, foi uma tarde pouquíssimo inspirada de qualquer jogador que poderia fazer a diferença ali, né? Isso vale para Maurício, isso vale para Veiga, para Felipe Anderson, principalmente esses três. Foi uma tarde pouquíssimo inspirada dos três, tem os centroavantes também, mas sobre eles eu falo daqui a pouco. E defensivamente, por mais que tenha sido um jogo que o Palmeiras sai com baliza zero e de grande chance mesmo, acho que cedeu só uma ali pro Bragantino, foi um Palmeiras um pouco mais confuso e um pouco menos intenso nesse jogo, pelo menos foi essa a minha sensação, porque o Bragantino conseguiu encontrar alguns espaços que outros times não tinham conseguido, mesmo o Atlético Mineiro que fez gol no Palmeiras, a partida contra o Atlético Mineiro, do ponto de vista defensivo, mesmo sofrendo gol, foi mais segura do que essa, pelo menos na minha visão, né? O espaço que o Bragantino encontrou veio principalmente em dois lugares ali do campo. Primeiro, no lado direito da defesa do Palmeiras, não foi uma partida boa do Giai defensivamente, ele passou mal ali, principalmente no primeiro tempo, pro ponto esquerda do Bragantino, então o Bragantino conseguiu encontrar espaço por ali e também nas costas do meio campo do Palmeiras. Foi um espaço vulnerável ali durante o jogo. O Rios não fez uma boa partida, né? Voltou agora da suspensão, não foi bem na minha visão, mas acho que não é um problema só individual. Eu acho que a pressão no geral do Palmeiras não foi feita com o mesmo acerto no timing e na intensidade. Então era um Palmeiras que muitas vezes subia para pressionar e era batido. E eu acho que a segurança do Palmeiras defensivamente, que o Palmeiras conseguiu adquirir de volta nos últimos jogos, passa muito por essa pressão pós-perda, por essa pressão alta, por um Palmeiras que trocava passes no ataque e quando perdia a bola conseguia já recuperar e evitar o contra-ataque do adversário. Não foi o que a gente viu nesse jogo, não à toa foi um jogo que o Palmeiras ganhou menos duelos com o adversário. O Bragantino chegou mais agressivo nos duelos e conseguiu bater muitas vezes essa pressão do Palmeiras.
Então, pra mim, fica claro que, por mais que o Abel tenha repetido a escalação, né, dos últimos jogos, a base dos últimos jogos, esse foi o pior desempenho do Palmeiras nessa sequência de 6 partidas no Brasileiro pós-eliminação. São 5 vitórias e agora um empate, né? Pra mim, foi o pior desempenho desde a eliminação pro Botafogo. Foi um time que não funcionou como deveria coletivamente e esteve pouquíssimo inspirado individualmente, mal tecnicamente. E dentro desse cenário, eu até acho que as trocas que o Abel fez foram boas trocas, foram trocas que fizeram sentido, né? Ele coloca o Rocha no lugar do Giai, que como eu disse, não estava bem, coloca o Gabriel Menino no lugar do Rios, né, que como eu disse também não estava bem, coloca o Estevão e o Dudu, né, um de cada lado, depois coloca o Rony para ser mais um centroavante, coloca o Vanderlan para renovar o gás ali na esquerda, já mais pro finzinho do jogo. Então, acho que até foram boas trocas e trocas com a finalidade de tentar vencer o jogo, mas eu achei mais uma vez que foram trocas tardias, e já é o terceiro jogo que eu falo sobre isso aqui. Falei contra o Vasco, falei contra o Atlético Mineiro, falo agora também. Na minha visão, demorou um pouco pra trocar, porque o primeiro tempo já não tinha sido bom. Quando volta pro segundo, a primeira parte do segundo tempo segue mais ou menos nesse mesmo cenário que eu falei até aqui, nessa mesma toada, e as primeiras trocas vieram ali com 21 minutos do segundo tempo. Então o Palmeiras até conseguiu pressionar depois disso, criou chance depois disso, mas a reação poderia ter começado um pouquinho antes. E dito isso, e falando em chances criadas, eu acho que o maior sentimento de frustração em relação ao empate talvez seja não só pelo desempenho do Palmeiras, mas principalmente porque era um jogo que dava pra vencer. E dava pra vencer não simplesmente por causa do adversário, mas porque mesmo em uma tarde pouco inspirada, mesmo em uma tarde com todos esses problemas que eu citei, o Palmeiras criou o suficiente pra vencer o jogo. São 4 oportunidades que ficaram aqui na minha cabeça e que eu não esqueço dessa partida. Primeiro com o Maurício, de cabeça num cruzamento do Marcos Rocha, e se eu não me engano foi pouquinho depois do Abel colocar Marcos Rocha e Estevão, então foi um efeito imediato da dupla entrar ali, o Maurício perde a chance de cabeça. Você tem aquela chance do Dudu no finalzinho do jogo, que primeiro ele fura uma bola que talvez já poderia ter saído gol, ele fura o chute e depois na finalização o goleiro defende, mas foi um chute que desviou no meio do caminho. Então, originalmente o chute do Dudu ia ser meio no meio do gol, o Dudu não foi bem naquele lance, mas as duas chances principais não tem nem como falar, né? São dos dois centroavantes do Palmeiras. Ainda no primeiro tempo, o Flaco sobe sozinho de cabeça, inteiro na bola, ninguém tá desequilibrando ele, ele tá inteiro, ele, a bola e o gol, e ele cabeceia pra fora, uma chance que não se pode perder. E no segundo tempo, mais pro finalzinho do jogo também, acho que já tava até nos acréscimos, o Rony recebe na pequena área, sozinho, ele e o gol também. Eu nem sabia que era fisicamente possível a bola subir tanto como subiu naquele chute. Então assim, claro que isso fez muita falta. Eu repito, o desempenho do Palmeiras não foi bom no jogo, mas mesmo assim são duas chances claríssimas, duas chances para você levar os 3 pontos para casa. E num Campeonato Brasileiro, brigando por título, faltando 10 rodadas, agora 9, né? Você, mesmo num jogo em que as coisas não estão dando tão certo, conseguir somar 3 pontos meio na marra seria fundamental, seria muito importante pro Palmeiras. Então não se pode perder gol assim, principalmente esses dois do Flaco e do Rony. Agora, dito isso, não está tudo acabado, não tá nada perdido, o Palmeiras não entregou o título com esse empate, como eu já vi muita gente falando por aí. Não, tá, meus amigos, calma aí. Primeiro, porque quando a gente olha pro campeonato, teve perdas de ponto piores pro Palmeiras do que nesse jogo, né? O Palmeiras perdeu em casa pro Atlético Paranaense, perdeu em casa pra Vitória. Não é esse empate fora de casa com o Bragantino que vai tirar o título do Palmeiras. E segundo, porque ainda tem 9 jogos pela frente com um confronto direto contra o líder do campeonato, o Botafogo. A diferença aumentou, voltou a ser de 3 pontos, né? Então a diferença que o Palmeiras tinha conseguido tirar na última rodada, nessa acaba voltando para 3 pontos. Isso é sim ruim, mas é uma diferença de 3 pontos com 27 em disputa no campeonato. Então não está tudo acabado. Empatar esse jogo foi ruim, como eu disse, não foi um resultado bom, mas o Palmeiras não ia vencer todos os jogos até o final. O Palmeiras veio de uma sequência de 6 vitórias, o Palmeiras não ia emendar 15 vitórias seguidas até o final do campeonato sem perder nenhum jogo. E da mesma forma, tem 9 rodadas até o final do campeonato, o Palmeiras não vai ganhar as 9 rodadas e o Botafogo também não vai ganhar as 9 rodadas até o fim do campeonato. Então, calma.
Temos agora uma data FIFA sem o Estevão tá na seleção, o Estevão não foi convocado dessa vez, então é uma data FIFA com o Estevão pra treinar, pra ajeitar o time, pra ele voltar 100%, talvez o Palmeiras conseguir recuperar o Mike, por exemplo, seria uma grande notícia. São aí 10 dias sem jogo, basicamente, pro Palmeiras conseguir ajustar o que deve ajustar, conseguir ter o time completo pra treinar, pra evoluir. E o Palmeiras veio de uma sequência sem o seu melhor jogador, sem o melhor jogador do campeonato em campo. Ele voltou só agora, jogou aí esses 30 minutinhos contra o Bragantino. Então, se tudo der certo, teremos ele inteiro até o final do campeonato, nessas últimas 9 rodadas, para buscar esse título, certo, meus amigos? E falando em data FIFA, inclusive, são 10 dias sem jogo e 10 dias que eu preciso fazer vídeo para vocês aqui, né? Então, se você tem alguma sugestão, algum pedido de análise, de algum vídeo que você queira que eu faça, manda aqui no comentário, porque esse é o momento. Vou ler todas as sugestões de vocês. Quero fazer um vídeo sim de matemática do Brasileirão, que faz um tempinho que eu não faço, então quero fazer, mas se você tiver alguma outra sugestão, pode mandar. São mais 9 finais, meus amigos, 9 finais com direito a confronto direto, então vamos lá, não vamos deixar de acreditar não, certo? E inclusive, para você se preparar para essas últimas 9 finais, eu recomendo você conferir essa análise aqui que eu postei semana passada sobre a dificuldade da tabela do Palmeiras até o fim do Brasileirão e comparando com a dificuldade do Botafogo também. É só clicar no vídeo para assistir.